expectativa para esse confronto diante da equipe do Avaí? A gente viu na entrevista pós-jogo do Avaí, vitória do último final de semana, o Geninho falando muito em relação ao Brasil, né? Até esquecendo da partida que a equipe do Avaí tinha feito, né? Como é que está a tua preocupação em relação ao adversário, a montagem do elenco? Principalmente, né? O Brasil teve um tempo agora de preparação para esse confronto, já que não tinha, tendo esse tempo, uma decisão em cima da outra. A partir do momento que o árbitro apitou o final de jogo contra o São José, o pensamento já começou Avaí, Avaí, Avaí. Essa questão do Geninho na entrevista coletiva mostra a importância que eles estão dando a esse jogo, né? Eles haviam feito o jogo contra o Joinville e ele acabou se confundindo e citando o Brasil, né? Mas, que nem tu falou, acho que essa semana foi muito produtiva. Tivemos um tempo bom para trabalhar inúmeras situações, já visando esse jogo. Estudamos bastante a equipe do Avaí. Eles têm uma mudança de sistema dentro do jogo que é interessante. Por isso foi bom esse período de treinamento, porque a gente pôde, no treinamento mesmo, treinar as inúmeras situações que podem ocorrer dentro do jogo. Bom, em relação ao time, né, a escalação, no jogo passado contra o São José, tu não pôde contar com 4 jogadores. Como é que está a situação desses jogadores? Tu conta com eles para essa partida ou vai com o mesmo time que acabou tendo aquele segundo tempo muito bom diante do São José? A questão do time, a gente confesso que estamos pensando bastante. Teve retorno de alguns jogadores importantes também. Fizemos um grande jogo contra o São José e estamos... posso dizer que a definição provavelmente seja só próximo do jogo. Conversei bastante com os atletas, eles sabem que todo mundo tem condição de jogo, todo mundo pode surgir entre os 11 titulares e é importante eles estarem preparados caso a oportunidade surja, seja quem for, para a gente chegar lá e fazer um grande jogo. O Diogo ontem comentou em relação a trabalhar depois de uma vitória, de uma grande vitória, depois de uma grande atuação diante de um São José que estava invicto, né? Para o técnico também, devido à pressão que estava, o Brasil na zona do rebaixamento, não tinha nenhuma vitória, apesar que os teus resultados são muito bons. Para o técnico ter essa semana inteira de trabalho com vitória também dá uma relaxada também no trabalho? Eu acho que relaxada não é o termo certo, mas eu posso te dizer que dá uma tranquilidade um pouco maior, sabe? Porque é difícil, sem dúvida nenhuma, você trabalhar com os resultados adversos. É claro que a pressão, ninguém gosta de trabalhar sob pressão, né? Se bem que acho que no futebol um dia ou outro é capaz de você não ter pressão, mas a gente está acostumado com isso. Mas claro que é bom você trabalhar, ter uma semana inteira, principalmente uma semana inteira de trabalho. E após uma grande vitória é bom, é prazeroso, mas a gente está sempre focado, não deixa essa questão do que a gente usou, relaxar, né? Não, a gente não pode estar relaxado em momento algum, tem que ser tenso, tem que estar concentrado, focado no que está fazendo. Isso tem que dar os parabéns para os atletas, porque o pessoal tem um entendimento do que a gente quer no jogo. Você faz a cobrança dentro do treinamento, o pessoal assimila bastante. A questão dos vídeos também, você vê os jogadores interessados, sabem que a nossa situação era um pouco mais difícil, hoje está um pouco melhor, mas não é ideal ainda, e eles estão cientes disso, que a gente tem muito a crescer ainda, e a gente espera agora nesse jogo do Avaí conseguir um grande resultado que vai ser muito importante até na sequência do Campeonato Gaúcho. O começo ruim se justifica realmente pelo pouco tempo de treinamento que o Brasil teve. A gente vê agora a equipe já com mais tempo, rendendo aquilo, até na questão física, aguentando correr mais tempo. A gente via no começo do campeonato, principalmente no jogo contra o Caxias, a questão física pesando bastante, mas depois com o andar do campeonato, o Brasil já conseguindo aguentar mais os 90 minutos. Realmente foi a falta de tempo, ter esse período curto que acabou afetando na arrancada do Brasil no gauchão? Isso é normal, né? Isso é normal acontecer, porque você tem pouco tempo de treinamento, você tem que trabalhar muito a questão física dos atletas, a questão técnica. É normal, a gente tinha ciência disso, que o começo ia ser difícil, que a gente não ia conseguir render o esperado, e felizmente agora com um pouquinho mais de tempo de trabalho, o pessoal mais solto. Eu acho que a questão física acho que não foi tanto problema, mas a questão técnica eu digo assim porque
é difícil no começo da temporada você se soltar, né? Às vezes você raciocina, pensa em fazer um movimento, mas a perna ainda está pesada, em decorrência dos trabalhos, né? Que às vezes, como o tempo é curto, você tem que atropelar etapas, né? Eu acho que essa questão do pouco tempo de treinamento, acho que influenciou bastante no começo não tão bom que a gente teve. Bom, em relação à primeira fase, né Gustavo, muda um pouquinho, né? Agora o empate leva para a disputa das penalidades. Para o time visitante, está jogando com toda a adversidade, como se comportar numa situação dessa? Segurar um pouco mais ou tentar, quem sabe, ir para o enfrentamento? Não, eu acho que ninguém consegue se defender 90 minutos, né? Não tem como. Você tem que atacar. A gente tem a nossa maneira de jogo, o que a gente acha interessante. Vamos conversando bastante para ver uma boa estratégia para esse jogo, para, que nem eu falei, chegar lá. Claro que o Avaí é uma grande equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, tem um grande treinador, muito bem organizado dentro de campo, que nem eu falei, essa questão dos sistemas que eles mudam dentro do jogo, que é muito interessante e muito difícil de acontecer. Isso mostra que o quão treinada é a equipe do Avaí, né? Mas, que nem eu falei, tivemos um tempo de preparação bom, adequado, e temos tudo para chegar lá e fazer um grande jogo. Ainda em cima do sistema de jogo do adversário, né? Na Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo é mais jogado em comparação com o Campeonato Gaúcho, né? Acredita que também o Brasil vai ter um pouco de espaço para conseguir atuar dentro desse teu estudo? A equipe do Avaí é uma equipe que também deixa o adversário jogar? É complicado, assim, porque competições diferentes, né? Eu nem digo essa questão de Série A, Série B. É claro que a Série B é um pouco mais o jogo truncado, Série A é um pouco mais jogado, mas por se tratar de uma Copa do Brasil, um jogo só, decisão, então eu tenho certeza que vamos encontrar bastante dificuldades, que não vai ser essa questão do atleta poder dominar, olhar, girar. Então eu tenho certeza que as dificuldades vão aparecer, mas, que nem eu falei, a gente teve um tempo de trabalho, conseguimos trabalhar inúmeras situações e estamos confiantes de chegar lá e fazer um grande jogo.